Essa é a história sobre o drama de Jaycee Lee Dugard, uma criança sequestrada aos 11 anos por Philip e Nancy Garrido, um casal de criminosos sexuais. E por quase 2 décadas, a mantiveram em cativeiro, um quintal cercado por lonas e cercas. Lá, ela sofreu agressão sexual inúmeras vezes e engravidou, dando à luz 2 filhas. Ela só foi resgatada em 2009, quando o casal criminoso foi descoberto por uma agente de liberdade condicional. Eles foram julgados e condenados a longas penas de prisão pelo sequestro e violação de Dugard. A seguir, conheceremos como Dugard sobreviveu a essa terrível experiência e como ela se recuperou após sua libertação. Jaycee Dugard é hoje uma mulher adulta, mas na época em que foi sequestrada era apenas uma menininha. Seu pai biológico, Ken Slayton, não esteve envolvido em sua vida, nem na investigação que se seguiu ao sequestro. Quando Dugard tinha 7 anos, sua mãe, Terry, casou-se com um empreiteiro de tapetes chamado Carl Probin e deu à luz a meia-irmã de Dugard, Shayna, em 1989. Embora Dugard fosse próxima de sua mãe e irmã, ela nunca foi próxima de Probin. Em setembro de 1990, a família de Dugard mudou-se de Arcadia, estado da Califórnia, para Myers, uma cidade rural ao sul de South Lake Tahoe, porque eles achavam que era uma comunidade mais segura. Philip Greg Garrido nasceu em Pittsburgh, Califórnia, em 1951. Após um acidente de moto na adolescência, ele começou a usar drogas, incluindo metanfetamina e LSD. Em um depoimento ao tribunal, Garrido admitiu comportamentos inadequados perto de escolas. Em 1972, foi preso por um crime contra uma adolescente, mas o caso não foi a julgamento. No ano seguinte, casou-se com Christine Murphy, que mais tarde o acusou de violência doméstica e sequestro. Em 1976, Garrido sequestrou Catherine Calloway em South Lake Tahoe, Califórnia, e a levou para um armazém em Reno, Nevada. Um policial notou a situação suspeita e interveio, resultando na prisão de Garrido. Uma avaliação psiquiátrica subsequente revelou que Garrido era um abusador de drogas e desviante sexual, comportamento que viola as leis e normas morais de uma sociedade. Foi recomendado um exame neurológico, pois o uso de drogas poderia estar contribuindo para seu comportamento. Garrido foi diagnosticado com ansiedade, depressão e transtorno de personalidade. Em março de 1977, ele foi condenado por violência sexual e sequestro, começou a cumprir uma pena de 50 anos, mas foi posto em liberdade condicional em 1988, tendo cumprido apenas 10 anos. Nancy Garrido nasceu em 1955 no Texas, Estados Unidos. Ela teve uma infância difícil, sofrendo abusos físicos e emocionais de seu pai alcoólatra. Ela se casou com Philip Garrido em 1981, após conhecê-lo na prisão em que cumpria sentença de 50 anos. Trabalhou como enfermeira e cuidou da mãe doente de Philip, que morava com eles na casa onde Jaycee foi mantida em cativeiro. Ela era obcecada por seu marido e o ajudava a realizar seus crimes sexuais, inclusive sequestrando Jaycee em 1991. No momento do sequestro, Jaycee Dugard tinha apenas 11 anos, quando foi arrancada de sua vida normal enquanto caminhava para o ponto de ônibus escolar. Ela foi surpreendida por um carro misterioso, onde estavam Philip e Nancy Garrido. Philip abriu a janela e usou uma arma de choque para deixar Jaycee inconsciente, e Nancy a puxou para dentro. O casal levou Dugard para a casa deles a 190 quilômetros de distância, onde a mantiveram em cativeiro por longos 18 anos. Durante a viagem, Nancy removeu a roupa de Dugard, deixando apenas um anel em forma de borboleta que a menina esconderia deles por quase 2 décadas. Carl Probin, o padrasto de Jaycee Dugard,
testemunhou o sequestro de dentro de sua casa. Ele viu duas pessoas em um carro cinza de tamanho médio, possivelmente um Mercury Monarch, fazer uma curva em U no ponto de ônibus escolar onde Dugard estava. Alguns dos colegas de classe de Dugard também foram testemunhas do sequestro. Os suspeitos iniciais incluíam Probyn e Ken Slayton, pai biológico de Dugard, embora eles não se conhecessem, e Slayton tivesse tido apenas um breve relacionamento com a mãe de Dugard em 1979, sem saber que ele tinha um filho. Probyn fez e passou em vários testes de polígrafo e Slayton foi rapidamente inocentado de suspeita. Por outro lado, o sequestro levou ao fim do relacionamento de Terry e Probyn. O motivo foi o fato de o padrasto tornar-se o principal suspeito do sequestro da enteada. Ele foi acusado injustamente pela polícia, o que lhe custou o casamento e lhe trouxe desprezo por parte da sociedade. Após o desaparecimento de J.C. Dugard, a mídia local e nacional em Salt Lake Tahoe cobriu a história. Dezenas de voluntários locais auxiliaram no esforço de busca. Em poucas semanas, dezenas de milhares de panfletos e cartazes foram enviados para imprensas em todos os Estados Unidos. A cidade foi coberta com fitas cor-de-rosa, como uma lembrança de seu desaparecimento e como uma demonstração de apoio à família de J.C. Terry Probyn fundou um grupo chamado J.C.'s Hope, que dirigiu os esforços de voluntariado e arrecadação de fundos. Fitas da música J.C. Lee, juntamente com camisetas, moletons e botões, foram vendidas para arrecadar dinheiro para materiais de cartaz, postagem, impressão e despesas relacionadas. Com o caso do sequestro ganhando atenção nacional, foi o destaque no episódio de 14 de junho de 1991 do programa de televisão da Fox America's Most Wanted. Ao chegar à residência dos Garridos, Dugard foi levada para um pequeno galpão no quintal. O local, que tinha sido preparado para abafar sons, era cercado por barracas e galpões em ruínas. Dugard, ainda sob o cobertor que cobria sua cabeça, foi algemada e deixada sozinha no galpão. Garrido avisou-a sobre a presença de cães treinados que poderiam impedi-la de fugir. Logo após sua chegada, Garrido a levou para tomar banho, uma experiência desconfortável para Dugard. Durante a primeira semana, ela permaneceu algemada, com Garrido sendo seu único contato humano. Ele ocasionalmente trazia fast food e conversava com ela, e providenciou um balde para suas necessidades básicas. 7 meses após o início do cativeiro, Dugard foi apresentada a Nancy, esposa de Garrido. Nancy, pedindo desculpas, trouxe um brinquedo de pelúcia e leite achocolatado para a menina. J.C. Lee descreveu Nancy como uma pessoa de comportamento instável, alternando entre cuidado e indiferença. Infelizmente, Dugard foi submetida a experiências traumáticas durante seu tempo em cativeiro. Garrido continuou a tratá-la de maneira inapropriada, uma situação que persistiu durante os primeiros 3 anos de seu cativeiro. Os Garridos manipulavam Dugard, dando-lhe gatinhos que, infelizmente, desapareceriam. Quando Garrido descobriu que J.C. estava usando seu nome verdadeiro em um diário, ele a fez rasgar a página. Isso marcou a última vez que ela pôde usar seu nome até o fim de seu cativeiro, 18 anos depois. Durante todo esse tempo, ela não teve permissão para consultar um médico ou dentista. Dugard começou a ter mais liberdade 3 anos após o início de seu cativeiro, embora ainda estivesse confinada. Em 1994,
ela foi informada de sua gravidez e aprendeu sobre o parto pela televisão, recebendo comida cozida pela primeira vez. Quando tinha apenas 14 anos, deu à luz sua primeira filha. Garrido, após o nascimento da criança, diminuiu a frequência de seus abusos. A sua segunda filha nasceu quando ela tinha 17 anos. Dugard passava o tempo educando suas filhas em casa e plantando flores e protegendo-as de Garrido, que as instruiu a se referirem a Nancy como mãe e a Dugard como irmã mais velha. Essa farsa continuou mesmo quando elas finalmente tiveram contato com outras pessoas. Garrido tinha uma gráfica onde Dugard trabalhava como artista. Diversos clientes interagiam com ela, elogiavam seu trabalho sem saber de seu passado. JC tinha acesso a um telefone e e-mail, mas nunca revelou sua verdadeira identidade. Ela era vista na casa de Garrido, mas nunca indicou que estava em perigo. O local tinha um estúdio de gravação e instalações rudimentares de banheiro. A eletricidade era fornecida por cabos de extensão. Um carro, semelhante ao usado no sequestro de Dugard, estava estacionado lá. A investigação que levou à libertação de Jaycee Lee Dugard começou quando duas policiais americanas notaram o comportamento robótico das duas crianças que estavam com Philip Garrido durante uma pregação religiosa em uma universidade. Garrido, um delinquente sexual condenado, chamou a atenção das autoridades que decidiram investigar mais a fundo. Durante a investigação, a polícia descobriu possíveis vínculos de Garrido com o assassinato não solucionado de 10 prostitutas na década de 90. Embora Garrido tenha sido interrogado sobre esses assassinatos, ele não mostrou nenhum sinal de envolvimento. No entanto, a investigação levou a polícia a descobrir o cativeiro de Dugard. A polícia investigou a casa de Garrido, onde encontra um quintal com galpões, uma área cercada por árvores e uma cerca alta. Era isolada por tendas e dependências. A descoberta desse local e condições levou finalmente à libertação de Jaycee Lee Dugard. Após passar longos 18 anos em cativeiro, Jaycee Lee Dugard foi libertada em agosto de 2009, pouco depois da detenção de Garrido. Após a prisão, Dugard manteve a custódia de suas filhas e um agente especial do FBI permitiu que ela falasse ao telefone com sua mãe, Terry. E finalmente, após uma separação que durava quase 20 anos, a mãe Terry Probyn e sua filha desaparecida Jaycee Lee se reencontraram em 27 de agosto de 2009. Dugard e suas filhas passaram a viver com a mãe, Terry Probyn, no norte da Califórnia, onde aproveitou seu tempo andando a cavalo e cozinhando. Ela ainda escreveu um livro que se chama Vida Roubada, Memórias. A família estava vivendo um momento de muita alegria, rindo e chorando juntas, mas também passando momentos quietos, apenas aproveitando a companhia umas das outras. Em 2016, Dugard deu uma entrevista à ABC News, onde falou sobre sua experiência. Ela expressou que a compaixão e a interação com o seu captor eram seus únicos meios de sobrevivência. Ela esclareceu que a ideia de que vítimas de sequestro desenvolvem afeto por seus captores, conhecida como Síndrome de Estocolmo, era um equívoco. Dugard afirmou que se adaptou para sobreviver à sua situação e que muitas vítimas são forçadas a simpatizar com seus captores como um mecanismo de sobrevivência. O julgamento de Philip e Nancy Garrido foi de grande repercussão.
Eles foram acusados de 18 crimes, incluindo sequestro, estupro, atos obscenos contra menor e cativeiro. Durante o julgamento, foram apresentadas provas contundentes de seus crimes, incluindo o testemunho de J.C. Lee Dugard, a vítima do sequestro. O comportamento perturbador dos Garridos e a extensão de seus crimes chocaram o público e a mídia. O caso destacou a necessidade de melhor supervisão de criminosos sexuais condenados e também levantou questões sobre a eficácia do sistema de liberdade condicional. Finalmente, o julgamento trouxe à luz a coragem e a resiliência de J.C. Lee Dugard. Quanto à condenação, Philip Garrido foi sentenciado a 431 anos de prisão. Sua esposa, Nancy Garrido, recebeu uma pena de 36 anos de prisão. A sentença refletiu a gravidade de seus crimes e serviu como um lembrete assustador do mal que pode ser infligido a inocentes. Atualmente, Nancy Garrido, aos 65 anos, está cumprindo sua pena na Instituição para Mulheres da Califórnia em Chino, no condado de Riverside. Philip Garrido, por outro lado, está detido na instalação estadual em Corcoran. Ambos permanecerão presos pelo menos até 2034. A sentença final foi um lembrete severo da justiça sendo feita, mesmo que demore décadas. O caso de J.C. Lee Dugard é um exemplo trágico de sequestro e cativeiro prolongado. Sua história destaca a importância da vigilância e da ação rápida na identificação e no resgate de vítimas de sequestro. Apesar das circunstâncias terríveis, a resiliência de Dugard é notável. Ela conseguiu sobreviver a uma situação extremamente difícil. Após sua libertação, trabalhou para reconstruir sua vida e a de suas filhas. Dugard fez duras críticas ao sistema de liberdade condicional, já que Garrido, um criminoso sexual condenado, conseguiu evitar a detecção por muitos anos. Ela destacou também a necessidade contínua de supervisão de criminosos condenados para prevenir tais crimes no futuro. A infância de Dugard foi sem dúvida roubada por esse terrível crime. Ela jamais recuperará esse tempo perdido. No entanto, sua história serve para nos lembrar do poder do espírito humano e da capacidade de resistir e superar adversidades extremas.